Fala, meus amigos, como vocês estão? Cá estou eu aqui para falar do racha que tem existido na direita brasileira nos últimos dias. Na verdade, desde meados do governo Bolsonaro, mas tem se acentuado a cada dia mais e vimos alguns episódios na última semana. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreve nesse canal conservador. Já curte o vídeo, deixa sua opinião e fica comigo até o fim do vídeo para entender exatamente do que eu estou falando. Precisamos falar de MBL e de Bonossauro. Sim, esses são os supostos polos que lutam pela chancela de direita brasileira como se isso fosse algo exclusivo de um desses players políticos. Eu gostaria de falar primeiramente do MBL. Eles são muito maiores do que eu não tenho aqui que ficar criticando eles de forma gratuita. Não, de maneira alguma. Eu reconheço que eles já convocaram e fizeram manifestações desde 2013, quando o país parou de maneira marcante. Eles já possuem parlamentares eleitos. Eu sou apenas um cara que discuto literatura conservadora com as minhas limitações no YouTube. Então, existe gente lá que eu admiro demais, como Kim, como Guto Zacarias. São pessoas que eu admiro, porém discordo com eles em vários pontos. São caras que possuem o dom da retórica, preparados no tocante literatura que embasa suas ideias. E tendo a apontar que o foco deles é muito mais liberal, econômico e clássico, de acordo com os discursos deles, do que propriamente conservador como eu. O meu canal tem pouco mais de 1000 inscritos, eu faço isso há 5 meses. Eles têm milhões de seguidores e fazem isso há uma década. Eu não sou nem figurante na foto deles. E nem quero desprestigiá-los ou tentar crescer sendo o bobo da corte que fica aqui postando react forçado. Não, não quero fazer isso. Mas eu noto algumas incongruências nas tomadas de decisões que me chamam a atenção. Vamos lá. Primeiramente, eles levaram milhões de pessoas às ruas em 2013. E eles dizem que o movimento do MBL levou à queda da Dilma. Eu concordo em partes, né? Vamos lembrar que em 2014, ou seja, um ano depois, a Dilma foi reeleita. O que eu posso concordar realmente, de fato, é que o movimento do MBL, o movimento direitista do MBL, realmente acendeu uma chama que nunca foi acesa desde a redemocratização. A de não ter problemas em se assumir de direita e criticar abertamente, com apoio popular, o hegemônico desgoverno petista. Foi por causa deles, sim, que a Dilma não teve gordura alguma para governar o seu segundo mandato. Então, temos que reconhecer isso. Durante o governo Temer, e até mesmo no apagar das luzes do governo Dilma, Bolsonaro começou a sua turnê pelo Brasil, lotando aeroportos, enchendo vários ambientes que ele estava presente de apoiadores, capitalizando o sentimento de que era possível sim se assumir conservador e eleger um governo declaradamente de direita. No segundo turno de 2018, o MBL apoiou a candidatura de Bolsonaro e o resto é história. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu acho válido alguém que outrora foi apoiador do governo anterior apontar erros e criticar de forma aberta aquele que está no poder. Em alguns pontos, alguns casos, eu até concordo com a reclamação, tá? Isso acerca do governo anterior. Eu acho que teve muito aproveitador buscando o bonde do Bonoro. Acho que ele acabou se cercando de gente que não tinha nem preceitos conservadores e nem liberais econômicos ou clássicos, tá bom? Porém, eu acho que pegou muito mal, mas muito mal mesmo, durante algumas crises do governo, o MBL, que se intitula como Renascimento da Direita, posar com Jandira Fegali nessa foto aqui, gritando fora Bolsonaro com Orlando Silva nessa foto aqui, postando isso aqui como o Renan fez, você tem legitimidade para fazer tudo isso, mas não do lado da esquerda, bicho. Isso pega mal demais e o povo não se esquece disso. Vamos lembrar de Joyce Hasselman, em quem eu particularmente votei em 2018.
Ela teve 1 milhão de votos a menos de uma eleição para outra e não se reelegeu. A lealdade não ao indivíduo Bolsonaro, mas à ideia que o elegeu, ou seja, o antipetismo, o conservadorismo, a repulsa pela esquerda, é fundamental para o povo. E por que eu estou falando isso? Porque Lula foi descondenado e disputou o segundo turno com Bolsonaro ano passado. Nando Moura, MBL, entre outros, julgaram, ou pelo menos defenderam publicamente, que ambos eram exatamente a mesma coisa. Muretaram e defenderam o voto nulo. Qual foi o resultado? Todo mundo conhece. Lula ganhou pela menor margem já vista dentro de uma disputa presidencial. Digamos que eu compre a ideia de que eles realmente acreditam objetivamente que o governo Bolsonaro fosse igual ao do Lula. Isso me faz pensar que, das duas hipóteses que me vem à cabeça, uma seja verdadeira. Ou as pessoas de dentro do MBL, que eu acredito terem uma visão econômica muito interessante, com pessoas que aparentam ser brilhantes e uma retórica afiada discursando sobre o liberalismo clássico e econômico, estavam me dizendo que Paulo Guedes é igual ao Haddad na economia, me fazendo pensar duas vezes sobre o que eu achava deles e se realmente isso estava certo, ou eles acharam que dariam o pulo do gato, tirariam o Bolsonaro do poder, que ele perderia o capital político, perderia sua elegibilidade, que o Lula faria um governo péssimo, assim como ele está fazendo, e o MBL seria a direita que restou no país. Eles lançariam um projeto nacional com um nome de destaque para a presidência da República, algo já admitido pelo próprio Kim Kataguiri e alguns podcasts, para eleger inclusive a maior bancada possível, talvez para a fundação do seu próprio partido, do MBL, e quiçá chegando com alguém na presidência. Aí seria o lucro, a cereja do bolo. Para você, qual das duas hipóteses que eu disse agora parece ser mais palpável? Aí entram os fatos atuais. A PL da censura, a cassação de Dallagnol, os abusos do STF. E o que o MBL fez? Quis retomar o seu protagonismo na direita, fazendo o que fez há 10 anos atrás. Convocou manifestações. E aqui eu deixo o meu adendo. Manifestações sobre temas importantes e legítimos, sim. Eles têm o dever realmente de defender essas pautas e eu acho isso válido demais. Porém, antes de eu comentar sobre o racha com a outra ala da direita brasileira, eu gostaria de colocar esse corte aqui. Aí, seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil, igual o do Ryan. Sério? Aham. Os caras avisaram no chat aqui, não sei. Aparentemente você tenta acessar o YouTube do Monark. O do Monark. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei, acabou de acontecer. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente. Com certeza por isso. Sim, o que é crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, Sim. olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com Sim. isso? Você concorda com Sim. isso? Então você é um ditador, cara. Não. Porque a live do argentino é basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral e você não pode fazer isso quando você tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por causa disso. Mas mesmo se eu fosse um jornal que acha que ele tá mentindo, eu falar, cara, rolou isso, eu acho que ele tá mentindo, é um direito de qualquer ser humano republicar uma notícia e dar sua opinião, cara. Não. Se eu pegar e falar o seguinte... Sabe qual que é o problema? Sabe por que a gente nunca vai resolver o problema do STF? Porque a população concorda com ele. Você acha que ele deveria ser um ditador mesmo, com poder de regular a internet. Você acha, você acabou de falar que o que aconteceu agora é justo, sensato e legal. Não é justo, nem sensato, nem legal, cara. Monark, vamos lá. Não é monarque, Uma cara. coisa A gente tá entrando numa ditadura. Se eu chegar... E pessoas importantes como vocês não conseguem perceber. Por que o Arthur não defendeu a liberdade de expressão e enfrentou o autoritarismo judiciário no ano passado? Porque talvez combater um inimigo em comum ajudasse Bolsonaro a se reeleger e por fim acabasse adiando o plano nacional de protagonismo MBLista? Não estou aqui afirmando que foi isso, tá? Mas se foi, não acho que tenha sido uma movimentação sábia politicamente falando.
Afinal, a memória do brasileiro não é tão ruim quanto parece. E sacrificar os medos dos brasileiros que temiam a volta do PT em troca de uma movimentação que parecia correta para o MBL emergir como a direita brasileira não caiu tão bem assim. Mesmo que tenha sido apenas uma situação aparente pintada por todas essas circunstâncias e coincidências. Ocorre que Bolsonaro pediu para que seus apoiadores não se dirijam para essas manifestações e foi veementemente atacado por representantes do MBL, pois, segundo eles, o ex-presidente estava boicotando uma manifestação contra o petismo. Ora, na manifestação mais importante do povo, ao exercer o seu direito constitucional do voto, o próprio MBL boicotou o antipetismo e deixou que suas frustrações com Bolsonaro influenciasse a sua inércia proposital que colaborou para o retorno do petismo ao poder. Bolsonaro fez certo? Não sei. Mas ele deixou claro que a tecla branca que impediu sua reeleição fosse lembrada no momento em que o MBL tenta reativar o seu protagonismo no cenário político nacional. Afinal, é um pouco contraditório alguém que não ajudou Bolsonaro a impedir a volta de Lula pedir a ajuda de Bolsonaro para que seja o MBL a enfraquecer e tirar o Lula do poder. Sérgio Moro, que era o antigo namorado do MBL para a terceira via, apoiou Bolsonaro como um ato para impedir que o pior acontecesse ao Brasil. O MBL não fez isso e hoje a conta está sendo paga. Política se faz com ideais puros em benefício do povo, mas também com pragmatismo, não com fígado, dando sempre um passo de cada vez, não tentando morder um pedaço maior do que a sua própria boca e que você não vai conseguir mastigar. E a histeria coletiva que o entorno do MBL tem criado ao criticar mais a figura da direita do que da esquerda pode ser a causa da recente vitória da esquerda no nosso país. Quando o nome da direita chegou a ser tão popular quanto o líder vermelho, todos os partidos de esquerda se esvaziaram para dar suporte ao Lula. O PSOL, o PCdoB, o PSB, o PSDB, o PMDB, todos se rebelaram e se abraçaram. Ciro Gomes foi o único que tentou ser o diferentão e foi relegado a uma votação ínfima se comparado com a de 2018. A esquerda se une, a direita não. E enquanto não houver uma unidade republicana em torno de conservadores e liberais contra a esquerda, meu amigo, a guerra já estará perdida.